Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 382. Já reparaste que eu faço sempre a minha melhor voz radiofónica? Já reparei. Quando Às digo vezes o número do fico com episódio. vontade de dizer assim rapidamente o número, mas depois penso, É melhor ser o Pedro. É melhor ser o Pedro a dizer 382. Sim. Também não há mais ninguém para dizer. É verdade, sim. Não há ninguém no nosso meio. Não há ninguém no nosso meio. Hoje vamos discutir se é no meio que está a virtude. Vamos discutir se nem 8 nem 80 e vamos procurar perceber se aquilo que realmente queremos é o equilíbrio. Sim, ou a moderação, ou a neutralidade. Se de facto estas coisas às vezes são a melhor estratégia, mas talvez noutras não sejam. Sim. A conversa vai meter desde conflitos internacionais até escolhas pessoais sobre consumo de álcool. Certo. Vamos falar sobre coaching, sobre exercício físico, sobre tantas coisas diferentes. Sobre parentalidade. Sim. Sim. E tentamos, de alguma forma, fazer um resumo no fim. Enfim, é uma conversa livre com o propósito de criar muita reflexão, como Sim. sempre. Boa. Não é? Ou seja, sem soluções. sim. Não há nenhum caminho de meio em relação a essa conversa. Uma conversa de desenvolvimento pessoal à la inspiração para uma vida mágica. Exatamente. É isso. Estamos preparados? Penso que estamos preparados. Então aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, no meio está a virtude. Ah, é? Já ouviste dizer isto? Sim. Sim. Eu ouço muitas vezes expressões que são assim generalizações, crenças generalizadas de que no meio está a virtude. Também muitas vezes que o mais importante é o equilíbrio. Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Quando tu ouves estas coisas todas, o que é que tu pensas? Penso depende. Pensas depende. Como Ok. muitas vezes penso, nestas situações também penso depende. Mas Sim. depende também do caminho que queres seguir hoje. Porque eu acho que nós às vezes recorremos assim a estes princípios, princípios ou pseudo-princípios, quando temos que tomar uma decisão ou quando temos que escolher alguma coisa ou estamos a avaliar escolhas e decisões que já fizemos no passado. Então dizemos que no meio está a virtude. Por exemplo, estou na dúvida entre fazer A e fazer B. E então, se eu usar o princípio que no meio está a virtude, vou procurar fazer nem A nem B, um pouco dos dois, ou uma coisa que é uma combinação da A e B, ou que lhes está no meio. Né? E eu imagino que usar este princípio pode estar até baseado em experiências de vida nossas, não é? Assim, de facto, eu no meu passado tive situações onde, perante duas escolhas, depois acabei por ir para o meio e até funcionou bem, né? Então generalizei e disse no meio está a virtude. Outras vezes foi só um princípio que eu ouvi num sítio qualquer só que às vezes eu acho que também é um escape para eu não ter que tomar nenhuma decisão. É um escape para eu não ter que tomar nenhuma decisão e também para não dar nenhuma opinião, não me comprometer com nada. Não é? Às vezes assim eu acho que assim, um meio de desenvolvimento pessoal sofre um bocadinho com este princípio de no meio é que está a virtude, como se fosse mais inteligente, mais iluminado, não assumir uma posição. Mas o Buda falava do caminho do meio. O Buda falava do caminho Então estás a do meio. propor que o Buda não era ativista? Bom, eu acho que o Buda até era um bocadinho ativista. Mas o caminho do meio dele, acho que, por exemplo, não tinha a ver com não
admitir certas coisas ou falar sobre estas coisas, né? Por exemplo, eu tenho reparado muito nisto por causa da situação Palestina e Israel, por exemplo. Parece que aqui há alguns que estão muito pró-Palestina, uns que estão muito pró-Israel, e depois há outro assim no meio, assim, parece assim uma via mais não sei se posso chamá-lo espiritual, não sei o quê, mas aquela ideia que eu acho um bocadinho uma falsa e hipócrita de que, mas eles também e estes também. Uma história tem sempre dois lados. Uma história tem sempre dois lados, que não é bem uma tentativa de aproximação, é mais uma tentativa de parecer muito inteligente e ponderado. Estão-me a fazer entender? Sim, sendo que tu agora levaste... Não querias ir por aí? Não é necessariamente não querer, ou aqui foi uma alteração de contexto, não é? Porque uma coisa pode ser pensar no meio está a virtude, para mim, em relação, por exemplo, às minhas práticas, aos meus comportamentos, não é? Imagina, por exemplo, que eu estou a pensar sobre se devo ou não devo consumir álcool, não é? E também o meio vai depender de onde é que eu coloco os extremos, não é? Exato. Porque se eu coloco um extremo é não consumir álcool e o outro extremo é consumir álcool 2 vezes por semana. O meio vai ser consumir 1 vez por semana. Certo. Mas se eu puser num extremo não consumir álcool e no outro ser alcoólico e beber grandes quantidades de álcool todos os dias, o meio vai ser beber álcool diariamente, mas só um copo. Não é? Portanto, o meio também depende dos extremos. Certo. E eu acho que nós às vezes recorremos... Eu estou a pensar em situações também, conversas de coaching, onde alguém de repente diz assim, no meio é que está a virtude. Não é? Ou o equilíbrio, manter o equilíbrio é o mais importante. Às vezes a pessoa acede a isto quando se assusta um bocadinho com uma mudança que está prestes a fazer. Não é? Por exemplo, não pratica exercício físico e diz, eu gostava imenso de praticar exercício físico e estar em grande forma e não sei o que é. E depois assim, começa a perceber, mas isso vai dar imenso trabalho e vou ter que fazer imensas alterações. Então diz, quer dizer, mais ou menos, no meio é que está a virtude. Que é, também não precisa ser assim, tão extremo. Exatamente. E às vezes isso é um mecanismo de fuga, de proteção, para nos lembrar que é melhor não ir para uma coisa assim, que eu agora estou a apelidar de extrema, porque ela vai dar muito trabalho. É como, estava aqui a pensar como a ideia aqui da parentalidade, porque às vezes as pessoas acham que não é? Falamos muitas vezes de uma parentalidade mais autoritária e uma parentalidade permissiva. Algumas pessoas falam da parentalidade consciente como se fosse algo no meio, só que não é. Parentalidade consciente nem é oposto de parentalidade permissiva, nem é oposto da parentalidade mais autoritária, aquela parentalidade mais tradicional. Parentalidade consciente está é um outro paradigma, é um outro nível lógico, como tu às vezes costumas dizer. Portanto, a parentalidade consciente não tem nenhum extremo, não está em nenhum extremo. Mas aí imagina, por exemplo, um pai que está e entra de um lado ser super autoritário, disciplinador e do outro lado ser super permissivo e fazes tudo o que quiseres e eu estou aqui só para te facilitar todos os processos. E de repente diz, ok, no meio está a virtude. No meio está a virtude vai ser um convite a ser mais ou menos autoritário, mas também mais ou menos permissivo. Certo. Não é? O que não é parentalidade consciente. Não é parentalidade como consciente, como seria só uma confusão. Mas é que existem muitas famílias, acredita, porque há muitos pais que saltam de permissividade para a autoridade, assim, dependendo do mood, não é? Sim. Mas eu estava aqui, quando eu há pouco te disse, agora parece que mudaste de contexto, é que, por um lado, podemos pensar no meio está a virtude em relação às nossas escolhas, certo. Não é? E dizer, em relação à prática desportiva, ou à alimentação, ou ao trabalho, por exemplo, de um lado trabalho 14 horas por dia, do outro lado não trabalho ou faço só 1 ou 2 horas por dia. No meio é que está a virtude, não é? Que é nem trabalhar demasiado, nem trabalhar tão pouco que não consigo gerar resultados. Portanto, podemos utilizar este princípio para as nossas escolhas pessoais, mas também podemos usar o princípio que acho que foi o que eu comecei a pensar quando falaste, por exemplo, de um conflito e entre 2 pessoas. Não é? Por exemplo,
tu queres ir, eu digo-te assim, olha, este ano, quando fizermos férias no verão, eu gostava de fazer uma coisa assim, olha, bem relaxado, olha, por mim até ficávamos em casa, sabes, só na nossa rotina, bem tranquilos. E tu do outro lado dizes assim, não, o que eu quero este verão é assim uma coisa completamente louca, uma aventura sem destino pré-definido, metemos-nos no avião e vamos para um sítio qualquer e depois vemos. E depois eu digo-te assim, ok, vamos ver se chegamos aqui a um consenso, no meio é que está a virtude, não é? Então vamos tentar arranjar uma coisa que tenha um pouco de rotina, um pouco de aventura, que seja nem muito perto, nem muito longe, só que muitas vezes estas soluções híbridas de vou misturar meio de cada, dão a geneira, não é? Eu lembro que há uns anos aqui no podcast tu contaste a história... Sim, da história de um casal, queria um Rottweiler ou Doberman, acho que era um Rottweiler, um ganda cão, assim, um cão a sério, não é? Sim. E ela queria um gato. A nossa cadela, se estivesse aqui, ficava triste quando tu dizes que um Rottweiler que é um cão a sério. Acreditas que eu tive esse pensamento? Ela também é um cãozinho a sério. Sim. Assim, um cão... Sim. Um cão forte. Forte, não é? Que a ideia é que esse cão é forte e assim... Sim. Sim, não precisas de safar desta, continua. E ela queria um gato. Sim. E então, eles, no fundo, utilizaram este princípio, onde é que é um meio. E compraram um chihuahua. Ok. O problema é que ele não gosta nada de ir passear com o chihuahua em vez do Rottweiler que ele queria, e ela detesta ir passear o cão porque ela queria ter um gato, abria a porta e deixava o gato sair. Portanto, eles ficaram ambos a sofrer com esse desejo de encontrarem um meio aqui que supostamente combinasse um bocadinho das duas vontades, não é? O problema, na realidade, é que pensaram em vontades e não nas cidades, mais uma vez. Sim. Quando nós dizemos que no meio está a virtude, nós muitas vezes vamos em busca de uma estratégia alternativa em relação àquelas que tínhamos inicialmente, não é? Portanto, aí nesse caso, ir para o Chihuahua era uma alternativa ao gato ou ao Rottweiler, não é? Naqueles exemplos que eu estava a dar, o beber um copo de vinho por dia é uma alternativa ao nunca beber ou beber imenso todos os dias. Só que, às vezes esta nova estratégia, a estratégia do meio e a estratégia do equilíbrio, às vezes ela é mesmo uma boa estratégia. Ela às vezes satisfaz mesmo, até tem em consideração as diferentes necessidades que estavam associadas a cada uma das estratégias originais e permite-nos mesmo alcançar um bem-estar maior do que com as estratégias originais. Mas noutras vezes não, pelo contrário. Né? Até provoca uma insatisfação dupla. Às vezes é a pior estratégia que podíamos seguir. Eu acho que aqui o problema quando nós usamos este tipo de... Porque também podíamos estar aqui a discutir o princípio contrário, não é? Alguém pode dizer, no meio nunca está a virtude. Porque o meio é sempre um compromisso, logo é uma perda de satisfação maior que é obtida com... sei lá, há pessoas que dizem, por exemplo, num processo de negociação, não é? Eu nunca vou ceder à outra pessoa, porque se eu ceder à outra pessoa, isso vai nos levar para uma solução intermédia e isso nunca me vai satisfazer. Nós podemos... O problema aqui é nós partirmos para uma situação específica já com uma crença generalizada e sem nos focarmos exatamente no que é que está em causa. E eu acho que às vezes saltam cá para fora estes clichês como um escape ao pensar e refletir mais sobre isto. Não é? E usar mais criatividade. Não é? Por exemplo, uma coisa que se faz habitualmente em coaching é quando alguém diz, estou aqui e não consigo tomar uma decisão entre isto e isto. Uma pergunta legítima de coaching é, para além dessas opções, que outras é que tens ou que outras é que podem existir? Que é um apelo à criatividade. Mas não estamos a propor... Porque isso seria uma imposição de... entre essas duas. Sabendo que entre duas hipóteses, depois há sempre uma do meio que é a melhor, porque isto seria uma imposição despropositada e que até podia ser bastante prejudicial. Mas a ideia de que outras opções é que existem ou que podem existir é um convite a seres criativo. E não estou necessariamente a dizer que a melhor solução é uma dessas novas. Depois podes chegar ao final
e continuar a optar ser por uma das extremas, entre aspas, não é? das originais. Pois. Mas estes clichês às vezes são lixados. Porque o clichê convida-me a ignorar as minhas circunstâncias e aquilo que está realmente a acontecer e a agir em nome de um princípio que na realidade é um pseudo-princípio. Será que também essas ideias é um bocadinho assim controladoras da SIDA, de nós introduzirmos a ideia de que, não, no meio está a virtude, não te tornes demasiado para um lado, nem demasiado para outro. Isso também é assim, um bocadinho um mecanismo de controle, não é? Sim, porque aumenta a previsibilidade, que é, se as pessoas todas da nossa sociedade ignorassem as alternativas mais extremas e ficassem sempre com o caminho do meio, não é? Estava toda a gente a viver a chamada vida mais ou menos, não é? Certo. E é isso que eu não... Olha, agora pegaste aqui numa coisa que acho que me ajuda a explicar um bocadinho aquela incongruência que eu sinto no exemplo que eu dei daquelas pessoas que querem estar neutras. Neutralidade também é um caminho do meio, um bocadinho, Sim, não é? sim. Essa cena de se manter neutra, muitas vezes são pessoas que nesta situação específica do conflito, das guerras, assim, são mais, querem se manter mais neutras, mas depois, se calhar, quando é em relação ao Covid, eram muito extremas de um lado. Tu pensaste nessa... Também é curioso. Sim, eu também estava aqui a pensar que às vezes a neutralidade é uma... Tu há bocado propuseste que a neutralidade pode ser assim um ato... Pode ser uma ótima escolha. Sim, okay? claro, pode ser uma ótima escolha. Claro. E pode ser uma escolha muito consciente. Certo. Às vezes a neutralidade também pode aparecer assim como com uma superioridade implícita. É isso, não é? Sim. Que é, eu sou neutro porque eu consigo ver os dois lados, eu consigo perceber as duas posições, eu sei que todas as pessoas são iguais e fazem o melhor que podem com os recursos que têm, não é? Será que estamos aqui a dizer que devemos, não é? Neutralidade, moderação, no meio esta virtude? Será que estamos aqui, no fundo, a propor moderação em relação à utilização destes princípios? Moderação na utilização da moderação. Não é nem 8 nem 80, ou seja, estamos a utilizar... O que eu ia dizer é que às vezes escondo-me atrás da neutralidade para, por exemplo, dizer numa situação de conflito, não é? Porque estes estão... Uns acham que os outros são maus e os outros é que acham que os outros são maus, portanto há aqui um julgamento extremo de um lado e do outro e eu vou ficar neutro. Só que às vezes por trás dessa neutralidade também está um grande julgamento das pessoas que se ligam a uma das Claro, mas partes. eu estava a falar disso porque estávamos aqui, tu estavas a dizer que não é? Às vezes no meio está mesmo a virtude, outras vezes não. Portanto, o que é que tu estás a propor no fundo aqui? Que não é propriamente que há aqui um meio, mas que às vezes uma coisa, outras vezes outra. Sim, e às vezes é um meio. E às vezes é o meio. Sim, é como aquela conversa, a conversa da flexibilidade. Como tu sabes, assim, mesmo há muitos anos que eu sou um grande proponente da flexibilidade comportamental como uma das competências mais interessantes de nós desenvolvermos. E há pessoas que, ou quando ouvem isto, ou através das suas próprias reflexões, chegaram à conclusão que o mais importante é ter jogo de cintura, não é? O mais importante, que é muitas vezes um convite o mais importante é tu seres flexível e ires para o meio, encontrares o consenso, encontrares uma solução que satisfaz todas as partes, nem ires muito para um lado, nem ires muito para o outro, e chamam isso de flexibilidade. E eu, às vezes, para explicar que flexibilidade não é isso exatamente, a flexibilidade acontece quando, perante uma determinada situação, tu tens múltiplas estratégias à tua disposição. Não estás presa a eu faço sempre desta forma, porque isso seria a inflexibilidade. Mas isso não quer dizer, o facto de eu ter múltiplas estratégias à minha disposição, não quer dizer que eu vá sempre para do meio, não é? Às vezes um sinal de flexibilidade é dizer não, basta, zero. Claro. Não vou fazer nada, ou vou completamente para este lado. Isso é um sinal pode ser um sinal de flexibilidade, porque a flexibilidade não tem a ver com a escolha que tu fazes, mas com o facto de, potencialmente, tu podias ter feito outras escolhas, tinhas essa capacidade e conseguias implementá-las. Certo. E, portanto, às vezes o
eu sou sempre muito moderado, não é? Ou eu vou sempre ao caminho do meio, isso às vezes é um sinal de inflexibilidade, não é? Que é, eu vou sempre ao caminho do meio, logo eu sou extremista em relação a ir para o meio, Exato. não é? Sim. Eu sou pouco moderado em relação à moderação, não é? Porque vou sempre para ela. E eu acho que isto, agora a conversa ficou muito abstrata, mas eu acho que quem nos está a ouvir está eventualmente a apanhar aqui o que nós queremos dizer, que no início, quando eu te perguntei o que é que tu pensas quando ouves no meio da virtude, não sei o que, tu disseste depende. Certo. É? Isso é uma resposta mesmo importante a dar em relação à maior parte das coisas da nossa vida. Não é? Depende? Sim, depende. Nem 8 nem 80, não é? Sim, depende de quê? Exato. Depende daquilo que depende do contexto, no fundo, né? Resumidamente. Depende do contexto e daquilo que eu estou a tomar em conta. E depende das intenções que tenho em relação a essa minha moderação, essa minha suposta escolha do caminho do meio, porque eu acho que o que tu estavas a propor aqui no início também era que isto também é uma espécie de fuga, às vezes, de realmente não ter que tomar certas decisões. Outras vezes é uma solução falhada de tomar decisões também, não é? Mas quando, como sempre, não é? Quando é uma estratégia não refletida, realmente refletida, a probabilidade de correr mal aumenta muito, não é? Vou mudar aqui um pouco a conversa, adicionando uma nova variável. Para o nosso contexto. Não, que é a variável tempo. Certo. Porque eu acho que às vezes também, por exemplo, a ideia do equilíbrio, é importante ter equilíbrio. Ela pode ser implementada de duas formas, que é o meu equilíbrio é o ir sempre para o meio, ok? Ou estou a olhar para o equilíbrio mais como uma coisa que acontece ao longo do tempo. Ou seja, se eu às vezes for para o 8 e outras vezes for para o 80, no tempo, quer dizer que eu até estou a ir assim mais ou menos para o meio. E eu acho que aqui esta estratégia já tende a ser mais... ela já tende a ser mais sustentável. Porque o pensar nisto ao longo do tempo lembra-nos que, por exemplo, é melhor trabalhar 14 horas por dia ou trabalhar 2 horas por dia? Não sei, depende. Depende das minhas circunstâncias, das minhas intenções, dos meus recursos, depende de tanta coisa. Mas se a minha estratégia for constantemente ir para um destes dois lados, isto a prazo começa a ter umas consequências que se começam a acumular, não é? E aqui é que eu acho que, agora estou a olhar, estou a pensar em mim, não é? Estou a pensar na minha vida. Aqui é que eu vejo às vezes que a ideia de equilíbrio ou de meio possa ser um pouco mais interessante, não é? Por exemplo, eu gosto muito de praticar desporto, mas quando eu estou períodos longos de fazer desporto intenso todos os dias, começo a notar certo desgaste. E normalmente isso convida-me a, durante algum tempo, por exemplo, fazer exercício mais moderado. Okay? E ao fazer exercício mais moderado parece que há uma recuperação aqui. Quer dizer que no tempo eu estou a ir mais para uma estratégia do meio, que é faço exercício moderado ou faço exercício intenso. Opa, umas vezes uma coisa, outras vezes outra. E no tempo este equilíbrio acaba por ser mais saudável. Mas também tinhas a outra opção, que era um exercício entre moderado e intenso sempre. Sim, só que isso ia perder ia deixar de satisfazer as necessidades que eu satisfaço com o intenso. É, exato. Não é? Sim. E também não ia ter, se calhar, a necessidade de recuperação e descanso que tenho com o moderado. Certo. Não é? Portanto, ou seja, o equilíbrio, o meio é super relativo. Sim, aliás, isto pensando bem ao longo dos últimos 10 anos é a minha estratégia no trabalho. Sim, claro. Porque eu no trabalho não vou tanto para o caminho do meio, eu vou mais para alternar períodos em que estou a trabalhar bastante, no sentido em que estou a pensar muito e estou a produzir muito e estou a escrever muito e a fazer cursos e por exemplo, nas alturas em que fazemos cursos, que há assim intensidade, é extremamente intenso durante os dias seguidos, mas depois tenho uns períodos onde faço muito pouco profissionalmente. Às vezes tenho dias consecutivos em que trabalhei 1 hora ou 2 horas por dia, às vezes nem isso, não é? Yeah. Mas
Que sorte que tenho de poder fazer isso. Parabéns. Mas outra coisa que estava aqui a pensar quando penso nessas expressões que estávamos aqui a propor, é que são muitas vezes usadas de uma forma muito julgadora, não é? Quando se está a falar de alguém que se calhar é muito ativista ou se calhar treina mesmo muito, e os comentários, às vezes diretamente a essa pessoa, mas muitas vezes não. São essas, eu tenho nem 8 nem 80, não sei, que exagero, não é? Okay. Antes não fazia nada, agora faz isto tudo. É muitas vezes utilizado também como esse julgamento, ligando aqui a... Sim, esse julgamento... Às vezes é uma forma fácil e muito acessível de avaliar ou comentar coisas que nós achamos extremas. Certo, não é? Sim. Que não chegamos a ter uma reflexão real sobre porque é que a pessoa faz isto e quais são as necessidades que satisfaz, etc, etc. E só descartamos aquilo dizendo que nem tanto, não é? Porque no meio... Certo. E às vezes também, se calhar, se eu uso essa expressão, quer dizer que, na realidade, quando essa expressão sai como um julgamento, isso me fala-me das minhas necessidades, não é? Se calhar também eu gostava de poder treinar tanto, não é? Utilizo isso às vezes como uma, processo isto se calhar há bocado, como uma desculpa para o meu próprio comportamento, quando o utilizo em relação de forma a julgar os outros, não é? Porque eu não, se calhar, eu gostava de correr maratonas, mas em vez de me focar nisso e ver o que é que eu posso fazer para conseguir isso, julgo quem anda sempre a correr maratonas, tipo nem 8 nem 80, não é? Pode ser, estas expressões também podem servir para nos descartarmos assim de algumas opções, não é? Sim. Porque vamos acabar... É uma fuga, como estávamos a dizer, está ligado a isso? Sim. Eu acho que parece... Vou recuperar aqui assim, a definição de coaching que eu costumo utilizar, não é? O coaching é a atividade de ajudar pessoas a explorarem os caminhos, as alternativas que lhes permitam passar de onde estão para onde querem estar. E nessa consideração de quais são os caminhos e as alternativas, inicialmente é bom haver uma exploração que seja o mais abrangente possível. E se nós logo à partida utilizarmos essa regra, no meio está a virtude, nós só vamos considerar os extremos para depois nos ajudarem a balizar o que é exatamente o meio. Só que desconsideramos os extremos enquanto reais possibilidades. Né? E eu acho que, às vezes, quando nós percebemos que o facto de eu fazer uma coisa extrema agora não quer dizer que vou fazê-la sempre. Né? Que isso nos ajuda a considerar a possibilidade de, às vezes, ir um bocadinho mais para o extremo, não é? Por exemplo, imagina, tu estás-me a convidar, dizes-me assim, Pedro, não és nada ativista, não é? Acho que podias ser um pouco mais ativista. E em relação a uma causa em particular, e eu generalizo e digo assim, não, porque no meio é que está a virtude, não é? Sim. Nem 8 nem 80. Agora vou falar disto, também tenho que falar sobre isto. O facto de eu, de repente, de me tornar ativista em relação a uma causa, não quer dizer que eu tenho que me tornar ativista em relação a todas as causas, nem que tenho que ser ativista em relação a esta causa para sempre. Certo. E eu acho que, às vezes, assim, é quase este receio, sabes? O facto de, se eu começar com mais intensidade a fazer uma treinada coisa, isso é uma estratégia que pode ser temporária. E eu acho que quando pensamos nessa dimensão do tempo, é mais fácil entendermos que às vezes as estratégias extremas, que elas são boas, não é? Sim. Se calhar às vezes, sei lá, estou um miúdo que se está a preparar para estudar para um exame, não é? Se calhar a melhor estratégia para ele não é estudar um pouco todos os dias, que seria uma espécie de estratégia do meio. Se calhar para ele o melhor é estudar tudo no último dia. Não é? E aquilo que estavas a dizer do trabalho, não é? Fala-se muito da work-life balance, não sei o que aí, e acho que para ambos temos funcionado bem assim, períodos muito intensos de trabalho e depois períodos mais moderados e períodos muito parados, que nem sequer são férias, né? Nem estamos a falar de períodos de férias. E isto, como estavas a propor, ao longo do tempo cria o nosso
equilíbrio e funciona para nós. Foi pensado, foi ponderado e percebemos que é isto que funciona. Se nós estamos a procurar, se nós estamos numa busca de ter um work-life balance, seja qual for, que eu acho que é diferente para todos os dias, se calhar vamos ficar também muito frustrados e vai ser muito, muito difícil. Portanto, eu gosto desta tua proposta de tempo, não é? De olharmos não só no momento, não só de uma forma muito mindful para aqui e agora, mas ao longo do tempo, o que é que será um equilíbrio. Agora estamos a misturar talvez um bocadinho os conceitos. Sim, eu já vi algumas pessoas a proporem que a forma como tu vives o teu dia deveria ser um reflexo da forma como tu queres viver a tua vida. Por exemplo, se a tua família é importante para ti, então todos os dias tu devias ter tempo de qualidade com a tua família. Se o teu trabalho é importante para ti, então todos os dias tu devias trabalhar um pouco nos teus projetos, não é? Se estar em boa condição física é importante para ti, então todos os dias tu devias cuidar da tua área física. Só que isto vai nos conduzir muito àquele tal tentativa de equilíbrio constante. Mas o equilíbrio também pode ser obtido através de uma sucessão de desequilíbrios. Certo. Da mesma forma, esta ideia do meio enquanto não me ligar totalmente a um dos extremos, às vezes o meio também é alcançado através da vivência dos extremos. Não durante muito tempo, mas durante algum tempo. Por acaso, agora até ia fazer aqui uma proposta de quando alguém, perante um conflito, diz, eu quero estar no meio e considerar todas as partes e valorizar todas as partes, porque num conflito entre pessoas, todas têm a sua razão. Ok, mas se calhar até é mais fácil chegar realmente ao entendimento do conflito se nós experimentarmos durante um tempo, sermos totalmente de um lado e depois sermos totalmente do outro. Que é um exercício mesmo... É difícil. É um exercício muito difícil, mas é quando é um exercício empático, não é? Que é, deixa-me imaginar que eu sou aquela pessoa, né? E que tenho estas crenças todas ativadas e que tenho estas experiências todas e que tenho estas intenções. Só aí é que tu vais realmente começar a entender a posição daquela pessoa. Claro. Né? Tu estavas a falar, por exemplo, num conflito militar, num conflito, numa guerra. Se nós não fizermos este exercício, nós nunca vamos conseguir entender. E fazer o exercício não significa que no final vais para o meio. Não é? No final podes dizer, olha, depois de fazer este exercício, contemplar ambas as partes, eu acredito que a coisa certa a fazer é dar apoio e suporte a esta parte. Okay? Sim, o que também não quer dizer que não tenho nenhuma empatia pela outra. Claro. Não é? Não quer dizer que não me consiga também perceber o que é importante para a outra parte, mas consigo fazer essa avaliação, não é? É um bocadinho, não é? Há uma atitude de mindfulness que é muito forte, que é o não julgamento, e também a aceitação, que às vezes são confundidas como não ação, não é? Quando o não julgamento é algo que nos ajuda no nosso exercício de observação, que nos ajuda a recolher mais informação, a entender mais, e não quer dizer que não podemos fazer umas escolhas, não, isto agora é mais importante, parar isto agora e ajudar estas pessoas agora é realmente mais importante. Não quer dizer que o outro também não é importante, não é em oposição, né? E acho que é isso, se calhar, também que estamos a propor aqui, que quando estamos a deixar de ver as polaridades, porque se vamos escolher o meio, continuamos a reforçar polaridades, né? Continuamos a dizer que há dois extremos, mas eu vou escolher o meio, portanto, mas em vez disso estou de alguma forma a criar um triângulo com três extremos, onde o meio também de alguma forma pode ser um extremo, e acho que esta é mais dinâmico disso, isto que estamos a propor aqui, não é? É mais flexível do que só este ou aquele ou o meio. Eu que tenho
necessidade de ter conversas organizadas, adorei a conversa de hoje. Porque misturamos escolhas pessoais com conflitos, com a opção do meio, com a ideia de equilíbrio, com uma coisa estática, uma coisa ao longo do tempo. Acho que foi aquilo que se chama verdadeiramente uma conversa livre, não é? Espero que tenham ficado assim alguns estímulos que quem nos está a ouvir possa usar nas suas próprias conversas e reflexões. E se calhar, para mim, assim, a minha conclusão é de que estas ideias pré-concebidas que nós procuramos aqui explorar, tanto em relação a escolhas pessoais como a conflitos com outras pessoas ou entre pessoas, certo. Quando nós utilizamos um princípio pré-concebido sem refletir muito sobre ele, podemos anular opções que são muito importantes e podemos condicionar a ir na busca de uma opção ou estratégia que está aí entre as outras, e isso nem sempre é a melhor opção. Yeah. E acho que essa foi assim a minha conclusão. Qual foi a tua? É essa também. É essa. Subscreves? Subscrevo. Boa. Obrigada, Pedro. Sim. Obrigado, Mia. Partilhem connosco o que é que acharam sobre a ideia de que no meio está a virtude, que nós queremos saber. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.